Bom dia! Esse vídeo aqui é um rápido desabafo, espero ser compreendido, mas se caso não for, não tem problema, nada vai mudar. Como muitos sabem, aí, tem mais ou menos um ano que eu não faço parte de igreja alguma, não frequento, devido a alguns problemas pessoais que eu tive. Mas quando foi nessa quarta-feira agora, resolvi gravar um vídeo expondo um texto da Sagrada Escritura, da Bíblia. Gravei o vídeo, publiquei nas redes sociais, e quando foi ontem no centro da cidade, aí encontrei com um conhecido meu, e que viu esse vídeo. Ele me disse o seguinte: Lucas, como que você consegue pregar a palavra de Deus não estando na igreja, não estando frequentando uma igreja? Como você consegue pregar a palavra de Deus estando nas condições que você está, que você se encontra? Graças a Deus, tanto eu como ele estávamos com tempo, e eu pude dar uma resposta satisfatória a essa indagação, ao meu ver, um tanto deselegante e inadequada. Mas antes de eu expor a vocês aí qual foi a minha resposta a ele, eu quero destacar algo. Que ao ele ver o meu vídeo, sabe, eu posso dizer a vocês que ele considera muito mais importante o pregador do que a mensagem. Ele considera muito mais importante as condições do pregador do que a própria mensagem em si. Porque parece que ele cagou e andou pelo texto que foi exposto. O foco é a minha pessoa, as condições que eu me encontro. Isso é lamentável. Agora, a minha resposta foi o seguinte: falei, cara, existe uma semelhança e uma diferença entre eu e seu pastor, seu líder. A semelhança é que, tanto eu quanto ele, nós somos pecadores. Nos igualamos nisso. A diferença é que os pecados dele estão em oculto, pois ele tem que passar uma imagem de bom moço para a congregação, uma imagem de super-homem, porque a igreja, infelizmente, não consegue compreender que um pastor não é super-homem, que um pastor ele tem as suas fraquezas e as suas debilidades. Então, estando num cargo pastoral, muitas vezes nós devemos se esforçar ao máximo para que os nossos pecados, as nossas debilidades não venham ser expostas publicamente. A igreja não compreende. Então, e eu não, cara. Os meus pecados hoje, eles são públicos. Eu não tenho que satisfazer nenhum grupo religioso. Então, não há muito esforço em mim para encobrir as minhas fraquezas e as minhas debilidades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, cara, a Bíblia não determina critérios do tipo você tem que estar em uma igreja para você poder expor um texto da Sagrada Escritura. Não determina isso. Aonde diz na Bíblia que eu tenho que estar frequentando uma igreja para me sentir uma pessoa adequada para poder expor um texto da Bíblia? Aonde diz isso na Bíblia? Não fala. Não fala. E terceiro, eu expus um texto para ele, lembrei para ele de um texto a qual os discípulos de Jesus encontraram com um grupo de pessoas pregando a palavra, e eles não faziam parte do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus. Então os discípulos ficaram incomodados, foram lá e impediram aquelas pessoas de continuar pregando, e depois contaram esse fato aí, essa história para o mestre Jesus. Jesus então disse: olha, não impeça-os, porque se eles não são contra nós, eles são por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Então não existe um critério aí, sabe, na Bíblia, do tipo, você tem que estar frequentando uma igreja, você tem que ser perfeito para você poder expor um texto da Sagrada Escritura. E sabe por que não exige? Porque quando nós somos chamados para pregar, nós somos chamados para pregar o Evangelho. E o Evangelho não tem a ver com aquilo que eu faço, não tem a ver com a minha vida, mas tem a ver com a vida de Deus e a do seu Filho. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós não estamos falando de nós, não estamos exaltando a nossa pessoa, mas estamos, mediante ao texto revelado,
escrito revelando a pessoa de Deus ou a pessoa de Cristo. E esse é o nosso compromisso. Então por isso você não precisa ser perfeito para poder expor um texto da Sagrada Escritura. Eu não falei de mim naquele texto. Não falei das minhas poucas virtudes que eu tenho. Não falei. Por isso que não importa as condições que eu me encontro hoje. Se eu estou exaltando a Cristo com o meu falar, isso basta. Isto basta. Agora, se nesse vídeo, nessa mensagem, eu estivesse falando de mim, da minha pessoa, tocando trombeta sobre as minhas obras, aí sim as pessoas poderiam questionar a minha atitude, o meu posicionamento. Mas eu unicamente falei de Cristo, da cruz e do seu Evangelho. Então não importa. Essa foi a minha resposta a ele. Deus abençoe.